Avança na Câmara projeto que pode obrigar distribuidoras de bebidas a fecharem à meia-noite. O motivo é a criminalidade nas imediações desses locais. Só no mês de maio foi registrado 4 homicídios na porta das distribuidoras de Goiânia. A audiência pública debate as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no transporte coletivo e busca soluções. A gente sabe que não vai resolver tudo, mas a gente vai avançando aí, resolvendo pontualmente aquilo que está mais crítico. O projeto cria um polo comercial para incentivar setor moveleiro no Jardim Guanabara. E ainda, terreno doado a uma instituição pela Prefeitura há mais de 40 anos está abandonado. A Comissão de Habitação da Câmara quer uma solução para o caso. Aonde tiver erro, vamos devolver para a Prefeitura. Vem comigo acompanhar as principais notícias da semana na Câmara. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Oi, gente! Essa edição começa com a informação de que foi aprovado em primeiro turno o projeto que pode impedir em Goiânia a abertura de distribuidoras de bebidas depois da meia-noite. Aprovado em primeira votação, projeto que proíbe a venda de bebidas na porta das distribuidoras a partir da meia-noite. A medida vale para o comércio no varejo e também no atacado. De acordo com o autor da matéria, vereador Sargento Novandir, a ideia é reduzir casos de violência na porta desses estabelecimentos durante a madrugada. Só no mês de maio foi registrado 4 homicídios na porta das distribuidoras de Goiânia entre o horário de meia-noite e 5 da manhã. Então, o motivo maior da apresentação desse projeto de lei é salvar vidas de pessoas. As distribuidoras se tornam obrigatórias a fechar da meia-noite às 5 da manhã. Sem dizer que muitas das vezes quem mora do lado de uma distribuidora, ele não consegue dormir mais. Pessoas chegam na madrugada e ligam som automotivo. Pessoas brigam ali na porta, acontece tentativa de homicídio e até faz as suas necessidades na porta dos vizinhos da distribuidora. Vale lembrar que na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto recebeu uma emenda que deve permitir o funcionamento dos estabelecimentos na madrugada, apenas para entregas. Agora a matéria tem que passar por mais um turno de votação no plenário. E mudando de assunto, ao longo de junho, a vereadora Daniela da Gilca desenvolveu ações de conscientização e combate à violência contra os idosos. Pessoas com mais de 60 anos atendidas por 2 entidades visitaram a Câmara e reforçaram a urgência de políticas públicas nessa área. Para um dia de programações em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, a vice-presidente da Comissão de Direitos dos Idosos recebeu na Câmara 50 pessoas da Associação Balneário e do Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. Depois do café da manhã, eles acompanharam a sessão plenária. Daniela da Gilca usou a tribuna para falar sobre a importância da elaboração de políticas públicas em prol da garantia dos direitos das pessoas idosas. Hoje nós não temos políticas públicas no município de Goiânia. Hoje, quando eu falo, me conta uma instituição de longa permanência municipal, um centro-dia, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o que nós temos hoje para a pessoa idosa? O que hoje eu trago como reflexão é, nós queremos sim ter futuro. Nós não falamos sobre envelhecimento. Então, essa pessoa idosa, ela precisa existir perante políticas públicas. Temos legislação eficaz, mas que precisam ser cumpridas. Então, utilizei sim a tribuna não só para combater a violência, mas para dizer, chega de hoje nós termos essa pessoa idosa como maior população, né, no que se refere ao estado de Goiás, o município de Goiânia, e ainda essa população estar invisível, não só
né, para essa casa, mas também para o poder público. Não dá mais para termos morte, não dá mais para termos ainda um aumento de violência. E aí, agora com uma nova, a violência maior, que é a violência do poder público, de não dar condição para que essa pessoa idosa tenha dignidade. Dar uma atenção diferenciada a quem passa por um momento traumático de uma agressão sexual. Esta é a preocupação que levou à criação de um projeto para humanizar o atendimento às vítimas. A ideia é que seja oferecido um ambiente com mais apoio e respeito quando as pessoas nessa situação buscarem ajuda. Aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, o projeto do vereador Isaías Ribeiro institui o Programa de Atenção Humanizada às Pessoas Vítimas de Violência Sexual. O texto cria uma estrutura separada dos demais pacientes para a primeira escuta, prevenindo que a vítima sofra com contato desnecessário com outros pacientes e que o relato da situação seja feito em um ambiente adequado, seguro e respeitoso, assegurando que a vítima não seja exposta a julgamentos ou discriminações. Em caso da vítima ter os seus documentos extraviados ou roubados, o atendimento será feito da mesma forma, garantindo que o processo siga com a apresentação posterior dos documentos. Os profissionais da rede municipal ainda precisarão dar informações transparentes e proativas quanto ao quadro geral da vítima aos familiares ou responsáveis. Para o autor da proposta, a lei vai fortalecer o combate da violência sexual aqui na capital. Muitas mulheres que chegam, muitas das vezes, na unidade de saúde, ela é exposta, ela muitas das vezes é atendida junto com os outros. Não, esse programa é o seguinte, tem que ter um lugar preservado, tem que ter um sigilo, tem que ter um cuidado maior para com essas mulheres, uma atenção, digamos assim, total, porque a mulher que foi violentada, ela chega ali destruída, ela chega ali totalmente constrangida, né? Sem contar que a pessoa, aquela mulher, perde os seus documentos, ela, enfim, ela chega ali numa situação deplorável e ela precisa então ser acolhida. Ela precisa ser, então, abraçada. O texto do projeto de lei também obriga a divulgação periódica em todas as unidades de saúde dos canais de divulgação e também de denúncia a crimes sexuais. A ideia é que as vítimas saibam dos seus direitos e, acima de tudo, saibam também como registrar a violência e buscar o apoio necessário. Essa ampla divulgação, quem prestou ali a atenção, o cuidado àquela pessoa, uma vez tendo essa publicidade, ela vai estar totalmente inteirada do que fazer para que então venha ajudar essa pessoa. Então é importante essa publicidade. O projeto precisa passar ainda por 2 votações no plenário antes de ser enviado para análise do Executivo. O transporte coletivo de Goiânia poderá ter ônibus rosa, exclusivo para mulheres e crianças. É uma forma de prevenir assédio e outras formas de violência sexual. O projeto fez cair crimes dessa natureza em outras capitais, viu? A novidade está prevista em um projeto de lei aprovado aqui na Câmara. A matéria define ainda outras medidas para garantir segurança às passageiras. Estabelecer no transporte público coletivo da capital um protocolo de segurança de enfrentamento da violência contra a mulher é o objetivo da matéria aprovada em definitivo. A iniciativa é do vereador Igor Franco. Segundo o texto, as concessionárias devem adotar sistema de videovigilância dentro dos veículos para identificar criminosos e criar uma verdadeira rede de atendimento às vítimas. As empresas também vão poder adotar medidas nos horários de pico, como a oferta de veículos exclusivos para mulheres, utilizando a cor rosa. A questão do direito da mulher ele precisa ser observado com muita sensatez, com muita sensibilidade, porque é a parte mais frágil, nós precisamos de fortalecer. Hoje, com esse protocolo sendo aprovado aqui já em segunda votação na Câmara Municipal, garante aí às mulheres que o próprio motorista do ônibus deve imediatamente, ao constatar qualquer tipo de violência, chamar a polícia, passar toda a situação e mais, periodicamente deve comunicar a toda a gestão o que vem acontecendo, as pessoas que são ofendidas, que são violentadas, que sofrem violência e inclusive o Conselho Tutelar também devem ser comunicados em caso de violência contra a criança. O projeto segue para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel.
E a seguir você vai ver. Os famosos trenzinhos da alegria vão ter que seguir regras para circular na capital. Agora, regularizando, elas vão poder andar nos espaços que são adequados para elas e vão poder expandir dentro da cidade. Criação de um polo comercial quer incentivar setor moveleiro no Jardim Guanabara. E mais, terreno doado a uma instituição pela prefeitura há mais de 40 anos está abandonado. E a Comissão de Habitação da Câmara quer uma solução para o caso. Aonde tiver erro, vamos devolver para a prefeitura. Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. Estamos de volta! O presidente da Comissão de Habitação e Urbanismo da Câmara começou a mapear áreas que o município teria doado e que estão abandonadas ou com finalidade diferente do que a lei prevê. O trabalho foi iniciado pelo vereador Pedro Azulão Júnior em um terreno abandonado no setor Coimbra. Há décadas o imóvel não tem uso e se tornou um grande incômodo para a vizinhança. Confira na reportagem de Bruno Goulart. No coração do setor Coimbra, uma área de 2.000 metros quadrados virou sinônimo de abandono, mato alto e muita dúvida. O terreno doado pela Prefeitura de Goiânia há quase 60 anos à Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, a LABRE, deveria ter abrigado a sede da entidade. Mas até hoje, nada foi construído. Esse aqui é o terreno que, segundo registros, deveria estar sendo utilizado pela LABRE desde os anos 60. Mas o que a gente encontra hoje é isso: mato alto, lixo, possíveis focos de insetos e nenhuma construção que indique o uso institucional desta área ou que beneficie a população. Sandrina Mota, moradora há 5 anos no bairro, conta que não conhece a história do terreno, mas que o espaço abandonado tem causado transtornos. Nós temos as épocas aqui na nossa casa, né? Então tem mais mosquito Aedes aegypti, da dengue. Aí a gente não sabe quem procurar ali para limpar. Tem a época que tem os pés de manga, enche de manga, aí que enche de mosca. Tem a época que enche de taturana, tem a época que enche de aranha caranguejeira. E a gente vê elas atravessando, né? Saindo do portão, atravessando a rua e entrando pelo portão aqui em casa. Porque tem crianças, então é muito perigoso. O terreno foi doado pela Prefeitura em 1966, com a condição de que a sede fosse construída em até 2 anos. O acordo dizia: se nada fosse feito, o lote deveria voltar ao patrimônio do município. Em 2012, a prefeitura desistiu de reaver o espaço e 4 anos depois, a LABRE fez uma permuta com uma construtora. Recebeu, segundo os registros, cerca de 2 milhões em imóveis e dinheiro. Gilmar Ribeiro, fiscal da Secretaria Municipal de Eficiência, a CEFIC, explica que a visita ao local resultará em um relatório técnico. Vou fazer esse relatório e evoluir ele para o diretor e secretário, né, da Secretaria de Eficiência, para eles tomarem as decisões cabíveis, né, para as medidas que forem pertinentes para essa área aqui, que de toda forma é uma área que, por um uso ou outro, ela está abandonada. Para o presidente da Comissão de Habitação, vereador Pedro Azulão Júnior, que iniciou uma série de visitas a terrenos públicos em Goiânia, é inadmissível que uma área como essa esteja abandonada e sem uso. Ele afirma que, caso a permuta seja confirmada como irregular e o terreno retorne ao domínio do município, já existem projetos para dar uma nova função social ao espaço. Já temos aqui toda a documentação, como que foi feito, né? Pegamos escritura, não estamos aqui inventando nada. Agora, se a área é da prefeitura, ela vai ter que ser devolvida pela prefeitura. Vou ainda fazer uma audiência pública, vou dar oportunidade para o presidente dessa associação. Quero ouvir ele, qual foi o motivo da venda. Quero ouvir também o dono da incorporadora. Não quero fazer nada aqui no afogadilho. Eu tenho tempo para fazer isso. Só que eu tenho que cuidar do bem público. Além de vereador, sou presidente da comissão que é responsável pelas áreas públicas. Aonde tiver erro,
vamos devolver para a prefeitura. E aonde que tiver certo, a gente vai elogiar porque teve bom uso. E nós vamos continuar acompanhando esse assunto. Carretas furacão e trenzinhos da alegria se tornaram opções de lazer bem populares praticamente em todas as regiões de Goiânia, né? Crianças e adultos não dispensam uma voltinha acompanhada por personagens dançarinos e música animada. Mas para a qualidade do serviço, alguns itens precisam ser observados, viu? Um projeto de lei aprovado em definitivo na Câmara define regras sobre segurança e redução de impactos para os moradores. Eles fazem a diversão de crianças e de adultos. Rodam pela cidade em passeios animados, mas sem regras, pelo menos por enquanto. Projeto do vereador Jefferson Abel, aprovado em última votação, regulamenta os trenzinhos da alegria na capital. Segundo o texto, o serviço deve ser prestado por veículo simples ou conjugado e dependerá de licença prévia da Agência Municipal do Meio Ambiente, que só será concedida a quem estiver seguindo o Código Brasileiro de Trânsito e a legislação municipal, e vale para no máximo 2 veículos. A licença tem validade de 6 meses e pode ser renovada. É preciso ter estabelecimento com instalações adequadas e estacionamento. Estacionar em via pública fora do horário de prestação do serviço pode causar a cassação da licença. Para oferecer o transporte recreativo de passageiros, o licenciado poderá contratar condutores auxiliares, que tenham CNH na categoria C, exigida para veículos de maior porte. Também é obrigatório manter uma pessoa encarregada da segurança dos passageiros. Os veículos devem ter no máximo 10 anos de fabricação e apresentar proteções laterais nos bancos e nos corredores e o tacógrafo em perfeito estado para registrar a velocidade, que deve ser de no máximo 40 km por hora. Só é permitido o transporte de crianças com menos de 12 anos se estiverem acompanhadas por um responsável. No caso de eventos realizados por escolas, é preciso apresentar autorização por escrito. É obrigatório disponibilizar um acompanhante para cada grupo de 10 alunos. A matéria proíbe os personagens de subir ou se dependurar em muros, fachadas de imóveis, pontes, viadutos, grades e monumentos públicos. O serviço só pode ser oferecido entre 9 da manhã e 11 da noite, e é preciso respeitar a lotação máxima e manter distância de escolas e hospitais, por exemplo. O projeto também estabelece que o prestador do serviço pague a taxa de gerenciamento de transporte recreativo de passageiro e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN. O autor da proposta, vereador Jefferson Abel, explica que a ideia garante o lazer do goianiense, sem prejudicar a segurança dos usuários. Agora, regularizando, elas vão poder andar nos espaços que são adequados para elas e vão poder expandir dentro da cidade, levando alegria para a criançada, entretenimento e o mais importante também, a prefeitura ela começa a arrecadar com isso, gera emprego e renda para a cidade. E também a questão da segurança, porque essas carretas andam com crianças, então a questão da segurança é muito importante. E eu tenho certeza que, além da segurança, muitas dessas pessoas sobrevivem de trabalhar através dessas carretas, então vão poder levar dignidade para dentro da sua casa e o mais importante, vai gerar emprego, renda para a cidade, entretenimento. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para a cidade. A matéria segue para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel. Um projeto de lei busca contribuir para pôr fim a um péssimo hábito da população: a mania de jogar lixo em calçadas, canteiros, praças e terrenos baldios. A ideia é ampliar a instalação de lixeiras por toda a cidade, em parceria com empresas e moradores. Veja na reportagem. Os vereadores aprovaram em definitivo o projeto Eco Goiânia, de autoria do vereador Isaías Ribeiro, que cria um sistema de lixeiras educativas a serem instaladas nas vias públicas da cidade. Segundo o texto, as lixeiras serão colocadas e mantidas por pessoas físicas ou jurídicas com distância mínima de 200 metros entre uma lixeira e outra, seguindo especificações técnicas em locais autorizados pela Prefeitura. Em contrapartida, os responsáveis pelas lixeiras terão direito a explorar o espaço publicitário nas mesmas. A matéria também prevê um termo de compromisso entre o executivo e o parceiro privado, além de campanhas de conscientização por parte do poder público municipal. Para o autor da matéria, a medida estimula a população a manter a cidade mais limpa. Nós vemos em Goiânia hoje as pessoas jogando lixo nas calçadas, nos canteiros. Não pode, minha gente, não pode. A cidade é a nossa casa.
Assim como nós não queremos lixo dentro do nosso quintal, da nossa casa, onde nós ali nos aconchegamos, moramos, nós também não queremos na rua. Para se tornar lei, a matéria depende da sanção do prefeito. Incentivar um setor da economia e, de quebra, favorecer o desenvolvimento de toda uma região de Goiânia. A criação do polo moveleiro do Jardim Guanabara, que acaba de ser aprovado em definitivo pela Câmara, propõe criar mecanismos de fomento às empresas que fabricam e vendem móveis, gerando empregos. O projeto é do vereador Tiago Ghiotti e cria em Goiânia o Polo Comercial e Distrito Industrial de Móveis no Jardim Guanabara. O polo será composto por empresas, associações, cooperativas e demais entidades ligadas ao setor moveleiro. Um dos objetivos é capacitar e qualificar os trabalhadores do setor moveleiro local, para aumentar a sua produtividade e competitividade, incentivar a inovação e o desenvolvimento tecnológico das empresas do setor, para melhorar a qualidade e a diversidade dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores, e gerar emprego e renda nas regiões com a presença de empresas ligadas à cadeia produtiva, por meio do crescimento e da expansão do setor moveleiro. Para o autor da proposta, o projeto promove um reconhecimento histórico com uma região que é conhecida nacionalmente pela qualidade e inovação. O polo moveleiro é conhecido nacionalmente e até internacionalmente. Mas na cidade de Goiânia ainda ela não teve a importância devida dada ao poder público municipal. Então nós estamos numa região que ela significa a passagem de milhares de pessoas. Nós estamos num setor que existem 300 mil moradores, onde você tem um aeroporto, você tem o SEASA, que escoa a produção para quase 7 milhões de habitantes do estado de Goiás, você tem a base do Exército e, na verdade, você não tem ali políticas públicas que desenvolvam a relação do polo moveleiro, por exemplo, em relação à mão de obra. Então esse projeto vem fazer justiça para que o polo moveleiro do Jardim Guanabara, que exporta para Goiás e para o Brasil, ele possa ser de fato reconhecido pelo poder público, não somente com títulos, mas de forma real, com incentivo em relação a emendas dos parlamentares, em relação à diminuição de tributos e, por que não, fazermos ali um projeto que antigamente era chamado Banco do Povo, para que o fomento financeiro possa estar ali para aquelas empresas e cada vez mais elas possam empreender e automaticamente gerando mais emprego e gerando mais tributo para o município de Goiânia. Ainda segundo o Tiago Ghiotti, o texto vai ajudar também a enfrentar outros problemas vividos na capital, principalmente o combate ao desemprego e a melhora na formação profissional dos jovens. Imagine hoje um convênio com o município, do município de Goiânia, com a própria FIEG e SENAC, podendo fazer esses cursos em várias regiões. Automaticamente, o Jardim Guanabara continuará sendo polo, mas nós teremos prestadores de serviços em outras regiões da cidade de Goiânia, gerando oportunidade de trabalho. O projeto agora depende da sanção do Executivo. E a gente continua falando sobre economia e desenvolvimento. Descomplicar para incentivar a regularização de empresas. Este é o objetivo de uma matéria aprovada em segunda votação pelos vereadores. Voltado para os micro e pequenos empreendedores, o programa lista uma série de medidas para diminuir a burocracia que muitas vezes afasta o comerciante da legalização. O programa de desburocratização e incentivo às microempresas, empresas de pequeno porte e empresas individuais foi aprovado em definitivo e por unanimidade no plenário. A matéria propõe uma série de ações para o município. Entre elas, criar pontos de atendimento ao empreendedor, oferecer incentivos tributários, alterar a legislação para dar mais agilidade e praticidade aos processos de licenciamento, disponibilizar serviços online para a emissão de alvará provisório de localização e funcionamento, licenças ambientais e sanitárias classificadas como de baixo e médio risco em menor tempo possível, garantir o licenciamento provisório para empreendimentos de menor impacto até que sejam feitos os estudos exigidos para o documento definitivo.
buscar parcerias com a Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e Industrial de Goiânia e SEBRAE para oferecer cursos e ainda instituir o Fundo Municipal de Incremento às atividades de micro e pequenas empresas e também do MEI, microempreendedores individuais. O autor do projeto, o vereador Henrique Alves, diz que a ideia é incentivar a economia e também a regularização dessas empresas. Muitas das vezes, por essa dificuldade em se regularizar, às vezes pelo excesso de documentos, de cobrança, de expedientes, a empresa ela não consegue, muitas vezes abre de forma irregular. Aí depois a fiscalização vai, interdita, embarga essa empresa, ela tem dificuldades em continuar. Então é necessário simplificar, é muito melhor para a prefeitura você ter uma empresa, mesmo com um procedimento mais simples, cobrando menos, mas uma empresa regular, do que várias empresas irregulares no município. O texto segue para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel. E depois do intervalo você vai ver. A audiência pública debate as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no transporte coletivo e busca soluções. A gente sabe que não vai resolver tudo, mas a gente vai avançando aí, resolvendo pontualmente aquilo que está mais crítico. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia. E estamos de volta com os principais assuntos da semana. Uma audiência pública realizada na Câmara fortalece o movimento para melhorar o acesso de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida no transporte coletivo da capital. Entre os pontos discutidos está a proposta de rebaixar o assoalho dos ônibus em substituição aos elevadores, que são mais caros e dependem de manutenção periódica. Outras dificuldades em ônibus e terminais também foram apresentadas no debate. Para pessoas com deficiência, utilizar o transporte público em Goiânia ainda representa um desafio todos os dias. A ausência de rampas, ônibus com elevadores quebrados e a precariedade da infraestrutura nos terminais dificultam o direito de ir e vir com segurança e dignidade. Reconhecendo essa realidade, a Câmara de Goiânia realizou uma audiência pública para discutir problemas de acessibilidade nos terminais e no transporte coletivo da capital. O objetivo foi ouvir quem enfrenta essas barreiras diariamente e pressionar por soluções efetivas. Márcio Quirino, aposentado, ficou tetraplégico há 9 anos após um acidente de moto. Ele relata os constrangimentos que enfrenta diariamente para usar o transporte público. O ponto de ônibus não tem rebaixamento de calçada, né? E aí já enfrenta dificuldade aí. Depois os elevadores que não funcionam. A falta de treinamento dos motoristas para lidar com a pessoa com deficiência. E por aí vai. Alguns não têm empatia e até risco nas palavras com o PCD. Essa é a realidade do PCD hoje no transporte público de Goiânia. Já Diego Magalhães, advogado e professor de Direito, critica as condições do sistema de transporte da capital e destaca as respostas que espera das autoridades. Eu acredito que seja muito importante que os ônibus de Goiânia, que eles tenham piso baixo, porque a partir do momento que tiver o piso baixo, é mais fácil para as pessoas acessarem e não vai precisar ter a manutenção nos elevadores.
A fiscal da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, Bárbara Gabriela, explica como funciona o processo de vistoria dos ônibus e afirma que as demandas levantadas na audiência serão encaminhadas à empresa. Uma das demandas que eles levantaram é sobre a questão de ter o veículo já com o piso baixo, então nós também iremos levar essa demanda para a CMTC, porque isso evitaria de ter o elevador com defeito, já que todo o piso seria baixo, ele já chegaria na calçada, o cadeirante ou a pessoa com deficiência só adentraria ao ônibus sem nenhum problema. Mas a nossa frota está sendo fiscalizada, quando os ônibus são encontrados esses defeitos, os veículos são autuados, a empresa é autuada, e a gente está tentando trabalhar da melhor maneira possível para tentar minimizar esse tipo de transtorno para a população. Ela também reforça a importância da ouvidoria da CMTC, canal oficial para receber reclamações sobre o transporte público em Goiânia. A gente também passou para eles o número da ouvidoria, porque a gente quer trabalhar em conjunto com a população, que quando eles encontrem esses veículos com defeito, nos informe, para que a gente vá atrás, porque os nossos vistoriadores vão atrás dos veículos para verificar em loco o que está acontecendo e se esses defeitos estão acontecendo mesmo. O vereador William Veloso, responsável por propor a audiência, destaca a importância de manter o tema em pauta e comenta os próximos passos para garantir ações concretas em benefício da população. No mínimo umas 4 reuniões, essa audiência pública já me gerou aí de necessidade de ter, né, junto à CEPLAN, junto à CMTC, junto à Rede Mob, junto a outros órgãos, aí o Ministério Público estava presente aqui, no intuito de construir, pavimentar aí uma tentativa de mudança. A gente sabe que não vai resolver tudo, mas a gente vai avançando aí, resolvendo pontualmente aquilo que está mais crítico. Agora a gente fala de saúde. A diabetes é uma doença silenciosa que pode levar a vários tipos de complicações graves. Atinge adultos, crianças, homens e mulheres sem restrição. Mas em muitos casos ela pode ser evitada com a mudança de hábitos de vida e pode ser controlada com os medicamentos e autocuidado adequado. E um projeto aprovado em definitivo aqui na Câmara cria uma política pública voltada para aperfeiçoar a atenção dada aos diabéticos. A estimativa em Goiás é de que 6,4% da população adulta tenha diabetes, ou seja, 505 mil goianos. Na capital, esse índice é de 8,8%, somando mais de 62 mil pessoas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Sem tratamento adequado, a doença pode causar uma série de complicações, como explica Paula Maia, nutricionista especializada em diabetes. O tratamento do diabetes, ele envolve principalmente o controle glicêmico e muitas das vezes o controle de peso. Nós sabemos que a obesidade, ela está associada ao diabetes e ela piora os desfechos relacionados à doença. Principalmente complicações como as doenças cardiovasculares, né? Essa piora do controle glicêmico também pode gerar doenças associadas que são a retinopatia, nefropatia, neuropatia, que tudo são doenças vindas do mau controle do diabetes. E também aumentar, assim, a mortalidade. Projeto aprovado em definitivo na Câmara pode melhorar o atendimento a esses pacientes no município. O projeto define 5 eixos de atuação da política de aperfeiçoamento do cuidado da pessoa com diabetes. Diagnóstico e detecção precoce, com campanhas de conscientização e triagem de pacientes nas unidades de saúde. Tratamento e acompanhamento, garantindo o acesso a medicamentos e insumos, como medidores de glicose e insulina. Educação em saúde, com programas voltados para pacientes e familiares, abordando a importância do autocuidado e do controle glicêmico. Formação continuada, capacitando profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e nutricionistas, para o manejo da diabetes. E apoio psicológico para os pacientes. Autor da proposta, o vereador Sargento Novandir explica que a intenção é fazer o diagnóstico precoce da diabetes e monitorar os pacientes. O mais importante é para que nós possamos tratar de maneira precoce e ter um diagnóstico o mais rápido possível para quem tem essa doença seja tratado. Nós sabemos que quando ela avança, se torna muito difícil a vida de quem tem esse problema. Então esse projeto de lei vai atender essa necessidade também.
Agora, o projeto segue para a decisão do prefeito Sandro Mabel. E um projeto de lei prevê regras para fiscalizar o uso de PMMA em clínicas, hospitais e outros estabelecimentos de saúde de Goiânia. É proibida a aplicação da substância em preenchimentos estéticos e pacientes denunciam deformidades e outras sequelas após os procedimentos. Nos próximos dias, a matéria deve ser votada no plenário. Aprovado pela CCJ, projeto que prevê punições a clínicas e profissionais que utilizarem o PMMA de forma inadequada. O polimetilmetacrilato é um preenchedor em forma de microesferas plásticas que, uma vez injetado, não é absorvido pelo organismo e pode provocar inflamações, infecções e até necrose. O autor do projeto, o vereador Dr. Gustavo, explica que a matéria visa proteger a população desses efeitos e complicações. O que nós queremos aqui no município de Goiânia é a fiscalização para que não tenha o uso na estética, o uso do PMMA de forma estética. Por quê? Porque nós já vimos vários casos, inclusive recentemente Goiânia esteve nas manchetes de casos que deram sequela, e são sequelas que são irreversíveis. Então, assim, mexe muito com a autoestima dos pacientes, mexe com o estado físico, e então é uma substância que hoje já tem outras que podem ser usadas, e ela sempre foi proibida para fins estéticos. Que tristeza saber que muitas pessoas sofrem com as sequelas do uso de PMMA. Vamos ver quais as principais regras sobre a fiscalização da substância para fins estéticos previstas na matéria. Quem deve fiscalizar é a vigilância sanitária, além de impedir o uso do PMMA em procedimentos estéticos na capital. Em caso de flagrante, cabe advertência e, se houver reincidência, multa entre 5 e 50 mil reais e até mesmo a interdição dos estabelecimentos. A denúncia deverá ser encaminhada ao Ministério Público e ao Conselho de Classe. Regras complementares deverão ser regulamentadas pela Prefeitura em até 2 meses. E a gente muda de assunto. O custo dos alimentos tem forte impacto nas finanças das famílias, principalmente as que têm menor poder aquisitivo. Um projeto que a Câmara acaba de aprovar pode ajudar a diminuir esse problema. A ideia é que, por meio de parcerias com empresas e também pessoas físicas, a Prefeitura crie um mercado itinerante com preços mais baixos para quem ganha até 3 salários mínimos. A repórter Heloísa Amaral traz os detalhes. Aprovado em definitivo o projeto que cria o programa Mercado Social da Família em Goiânia. O objetivo é fornecer alimentos básicos de primeira necessidade, produtos de higiene e limpeza, a preços em média 30% mais baixos que nos mercados tradicionais, para a população de baixa renda. O programa percorrerá os bairros da capital, levando produtos com preço mais acessível às famílias cadastradas no CAD único, com renda de até 3 salários mínimos. O projeto visa melhorar a saúde da população goianiense. Esse projeto ele vai beneficiar muito a população. Pessoas inscritas no CAD único, praticamente aí 250 a 300 mil pessoas. Então, 30% mais barato na cesta básica do cidadão, realmente é mais saúde, é mais força, porque uma pessoa bem alimentada vai desafogar, por exemplo, o SUS, porque a pessoa vai ter mais saúde. Então, é um projeto muito bom para as famílias em situações difíceis. Hoje nós sabemos que o alimento está caro, e 30% mais barato para o cidadão de baixa renda vai ajudar muito. Para a implementação do Mercado Social da Família, o município poderá receber colaboração financeira de pessoas físicas e de empresas. O projeto só começa a vigorar a partir da sanção do prefeito Sandro Mabel. E essa edição chega ao fim. Na TV Câmara você fica por dentro de todas as notícias do Legislativo de Goiânia. Continue ligadinho em nossa programação no canal 3.3 da TV Aberta, em nossas redes sociais e no nosso portal de notícias. Obrigada pela sua companhia e até mais.